O hipotálamo é uma estrutura de tamanho aproximado a um grão de ervilha. Fica localizada sob o tálamo. Apesar de ser pequena, é extremamente importante na homeostase corporal, no equilíbrio, no ajuste do organismo às variações externas e internas ao corpo. O hipotálamo controla a temperatura do corpo, o apetite, o equilíbrio hídrico, além de ser o principal centro de expressão emocional e comportamento sexual. Ele também participa da ativação de diversas glândulas produtoras de hormônios. O encéfalo se forma no início do desenvolvimento embrionário. Essa imagem você possui no seu livro digital, o embrião com 4 semanas, 5 semanas e 12 semanas. A nossa aqui são com 4 semanas. Então, o encéfalo, ele se forma no início do desenvolvimento embrionário a partir da dilatação da região anterior, chamado tubo nervoso, e diferencia-se em 3 regiões: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Um profundo sulco longitudinal divide quase completamente o cérebro pela metade, formando hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. A conexão entre esses dois hemisférios é feita pelo corpo caloso, constituído por mais de 200 milhões de neurofibras ou fibras nervosas. A camada mais externa dos hemisférios cerebrais tem uma espessura que varia de 1 centímetro a 2 centímetros, chamada de córtex cerebral, constituído por mais de 20 bilhões de corpos celulares, de neurônios. O córtex, por sua coloração mais escura, que é a parte cerebral mais interna, recebeu a denominação de substância cinzenta. Quando uma parte do corpo se movimenta, o cerebelo coordena a movimentação das outras partes corporais para manter o equilíbrio. É graças a ele que podemos realizar ações altamente coordenadas e complexas. A origem do cerebelo é metencéfalo, embrionário. Encaixa-se entre a parte posterior do cérebro e a ponte. Está conectado ao tálamo, ao tronco encefálico, à medula espinal, por inúmeras neurofibras. O sistema nervoso periférico é constituído de nervos e gânglios nervosos. Os gânglios nervosos são dilatações presentes em certos nervos, que contêm corpos celulares de neurônios, de onde parte as neurofibras. Já os nervos são estruturas filamentosas, formadas pela reunião de várias neurofibras, que partem do encéfalo e da medula espinal e se ramificam, atingindo todas as partes do corpo. Os nervos são classificados em cranianos e espinais. Uma outra forma de classificar o nervo é de acordo com o tipo de neurônio que eles apresentam. Sensitivos ou aferentes, que contêm apenas neurofibras de neurônios sensitivos, os motores ou eferentes, que contêm neurofibras de neurônios motores, e mistos, que contêm neurofibras de neurônios sensitivos e neurônios motores. Os nervos, como vocês podem ver na imagem, apresentam uma raiz chamada raiz dorsal e a raiz ventral. A raiz dorsal de um nervo é formada somente por neurônios sensitivos, enquanto a raiz ventral é formada somente por neurônios motores. Se a raiz dorsal de um nervo espinal for lesada, parte do corpo que ela inerva perderá a sensibilidade sem sofrer, porém, paralisia. Por outro lado, se houver lesão na raiz ventral de um nervo espinal, ocorrerá paralisia da parte do corpo inervada, porém sem perda das sensações de pressão, temperatura e dor. O vírus da polio é um bom exemplo que provoca lesões na raiz ventral motora dos nervos espinais. Sem a devida estimulação nervosa, os músculos atrofiam e a pessoa perde parte da atividade dos membros atingidos. Na raiz dorsal de cada nervo espinal há um gânglio nervoso no qual se localizam os corpos celulares dos neurônios sensitivos. Esses corpos celulares dos neurônios motores ficam dentro da medula espinal, onde constituem a substância cinzenta medular. A medula espinal é capaz de elaborar respostas rápidas a situações de emergência. Essas respostas
elaboradas diretamente pela medula, sem interferência do encéfalo, são chamadas de respostas reflexas medulares ou arcos reflexos. Uma resposta reflexa medular bem conhecida é o reflexo patelar, teste clássico realizado pelo médico ao bater com um martelinho no joelho do paciente. Nesse reflexo participam apenas dois neurônios, o neurônio sensitivo, que percebe a batida e leva o impulso nervoso até a medula espinal, e o neurônio motor, que conduz o impulso medular até o músculo da coxa, provocando a sua contração. De modo geral, o sistema nervoso simpático estimula ações que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situações de estresse. O neurotransmissor liberado pelos neurônios pós-ganglionares do sistema nervoso simpático é geralmente a noradrenalina, mas pode acontecer da adrenalina ou a acetilcolina serem neurotransmissores desse sistema. O sistema nervoso parasimpático, o neurotransmissor liberado é a acetilcolina. Estruturalmente, o simpático difere do parasimpático quanto à região do sistema nervoso central, de onde partem as neurofibras, quanto à localização dos gânglios e na via nervosa. O sistema simpático é constituído por nervos espinais, que partem das regiões torácica e lombar da medula espinal. Divisão do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso periférico somático, sistema nervoso periférico autônomo. O sistema nervoso periférico autônomo também é chamado de sistema nervoso periférico visceral. É regular o ambiente interno do corpo, controlando atividades do sistema digestório, cardiovascular, respiratório, urinário e endócrino. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático.